No vídeo de hoje, vamos estudar os conceitos de tensão superficial. A tensão superficial é uma propriedade do fluido associada aos fenômenos de interface. Nas lições anteriores, estudamos um corpo fluido de apenas uma fase. Porém, para entendermos o conceito de tensão superficial, precisamos observar o corpo fluido em contato com outras fases. Considere o exemplo de um líquido em contato com uma superfície sólida em uma fase gás. As moléculas do líquido no interior da fase estão cercadas por outras moléculas iguais. Então, existe um equilíbrio entre as forças intermoleculares. As forças intermoleculares também podem ser chamadas de forças de coesão. Observe agora as moléculas próximas à interface líquido-gás. Note que esta é uma região de descontinuidade e as moléculas da fase líquida estão submetidas a um desequilíbrio de forças intermoleculares. Assim, a tensão superficial é uma observação macroscópica de um desequilíbrio das forças intermoleculares. A tensão superficial é a quantidade de energia necessária para aumentar a área interfacial. Note que a razão do trabalho por área equivale a uma razão de força por comprimento. E a unidade da tensão superficial no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por metro. Este comprimento pode ser interpretado como a linha paralela à superfície de análise. Vamos entender agora o conceito de ângulo de contato. Considere o exemplo de uma gota sobre uma superfície. O ângulo de contato é definido pelo ângulo onde a interface líquido-vapor encontra a interface líquido-sólido. O ângulo de contato é resultante entre o balanço de forças de coesão no interior da fase líquida e as forças de adesão entre a fase líquida e a fase sólida. A figura A mostra o caso de um ângulo de contato pequeno, ou seja, menor do que 90, que resulta em um maior espalhamento da fase líquida. Neste caso, as forças de adesão líquido-sólido predominam e o conjunto líquido-sólido tem alta maleabilidade. A figura B mostra um caso de ângulo de contato grande, ou seja, maior do que 90, que resulta em um menor contato entre as fases. Neste caso, as forças de coesão entre as moléculas de líquido predominam e a tensão superficial atua de forma a minimizar a área interfacial. O resultado é uma superfície de baixa maleabilidade. Quanto maior a tensão superficial, maior a tendência para minimizar a área interfacial. Portanto, maior será o ângulo de contato. Note que para um volume fixo, a esfera é a geometria de menor área. A tensão superficial e o ângulo de contato são propriedades determinadas experimentalmente, que dependem tanto da temperatura quanto das fases em contato. Observem o resultado deste experimento, onde a mesma fase sólida foi utilizada para medir o ângulo de contato com diferentes líquidos. A fase vapor é o ar e a fase sólida é a mesma em todos os casos. Note que no primeiro exemplo temos um óleo com alta maleabilidade e um ângulo de contato nulo. Um segundo tipo de óleo tem um ângulo de contato de 30 graus. Temos o caso da água, com ângulo de contato de 90, e o caso do mercúrio, com ângulo de contato alto de 180 graus. Vejamos agora um exemplo onde 1 centímetro cúbico de água foi observado em diferentes substratos, ou seja, água em contato com 3 sólidos diferentes. Note que à medida que o ângulo de contato aumenta, a superfície tem menor maleabilidade. Assim, podemos pontuar dois extremos.
O primeiro caso, que é o caso da superfície hidrofílica. Neste caso, a propriedade da superfície é de tal forma que a água tem maior tendência de adesão à superfície do que a coesão entre suas próprias moléculas. O último caso é o caso da superfície hidrofóbica, onde a água tende a minimizar a área de contato com a superfície, pois tem maior tendência de coesão com as suas moléculas. Vamos observar agora o comportamento da tensão superficial em comparação com outras escalas. A força devido à ação da tensão superficial depende da área. Já a força devido à ação do campo gravitacional depende do volume. Se compararmos a magnitude da força devido à tensão superficial e a força devido à gravidade, a razão tem dimensão 1 sobre comprimento. Vejamos o comportamento para os dois limites. Para um alto valor de L, a razão 1 sobre L tem magnitude pequena e a ação devido à força da gravidade predomina em relação à contribuição da força devido à tensão superficial. Em outro extremo, temos um valor muito pequeno para L. Portanto, a razão 1 sobre L tem alta magnitude. Neste caso, a força devida à tensão superficial predomina em relação à força devida à gravidade. Assim, a tensão superficial tem um papel mais relevante quando a escala do problema é pequena. Vejamos alguns exemplos destes efeitos. Diversos são os fenômenos associados à tensão superficial. Vejamos alguns exemplos. Este vídeo mostra um prato com água e pimenta. Detergente será adicionado no centro do prato. A presença do detergente altera a tensão superficial da água e gera um gradiente de tensão. Este gradiente provoca um movimento das partículas de pimenta da região de baixa tensão superficial para a região de maior tensão superficial. Neste segundo vídeo, vemos um clipe de papel flutuando sobre um copo de água. Em um primeiro momento, um cotonete limpo é inserido na água. Em seguida, um cotonete com detergente é utilizado. O sabão altera a tensão superficial e o clipe afunda. Neste outro exemplo, vemos o efeito da tensão superficial no processo de alimentação de uma ave. Note que a gota sobe apenas com o movimento de abre e fecha do bico. Nesta disciplina, teremos interesse em particular no estudo do efeito da capilaridade. Observe o vídeo a seguir. Note que um tubo capilar é inserido em um copo com líquido. Observe a ascensão do líquido dentro do tubo capilar. Quando comparamos o efeito em dois tubos capilares diferentes, podemos observar que a elevação do líquido é maior no tubo com menor diâmetro. A capilaridade é um efeito observado em tubos de manômetros utilizados para medir a diferença de pressão. Por este motivo, vamos estudar esse efeito em mais detalhes. Note que, dependendo do ângulo de contato, temos o efeito de ascensão ou depressão capilar. Se o ângulo de contato for menor do que 90, o líquido tem altura ΔH positiva, ou seja, está acima do nível do líquido original. Já se o ângulo de contato for maior do que 90, o efeito é inverso e a altura ΔH é negativa em relação ao nível do líquido original. Para determinarmos o efeito da capilaridade, precisamos fazer um balanço de forças.
Considere a coluna de líquido no tubo capilar. O peso da coluna de líquido deve ser igual à componente vertical da força devida à tensão superficial sigma. O volume da coluna de líquido será aproximado por um corpo cilíndrico. Recordem a definição da tensão superficial, que é dada pela razão da força pelo comprimento, onde o comprimento L é igual a 2πr ou 2πd, ou seja, a linha dada pelo comprimento da circunferência do menisco. O balanço de forças determina que o somatório das componentes em relação ao eixo Z é nulo. Desta forma, a projeção da força devido à tensão superficial na direção Z deve ser igual à força-peso devido à coluna de líquido no capilar. A força devido à ação da tensão superficial é dada pelo produto tensão superficial e comprimento. Sabendo a expressão para L e que a massa da coluna de líquido é dada pelo produto ρV, temos a expressão para o balanço de forças dada da seguinte forma. Considerando o volume dado pelo corpo cilíndrico de altura ΔH, a expressão fica. Por fim, podemos escrever a equação para determinar a altura ΔH como ΔH é igual a 4σ cosseno θ sobre ρgd. Esta expressão será útil para determinar o efeito da capilaridade nas aplicações de manometria. Vejamos agora um gráfico que mostra o resultado encontrado. Observe a curva para água. Note que quanto menor o diâmetro, maior a altura ΔH. Já quando o fluido é o mercúrio, temos um efeito semelhante, porém inverso, ou seja, a depressão capilar, e ΔH é negativo. Até o nosso próximo vídeo.